E aí, preparados para ver o nono estudo sobre o livro do Apocalipse, que fala sobre o trono de Deus, e muito legal, gente, muito legal, porque nós vamos falar que esse estudo, se você ainda não entrou, entra lá no nosso canal e vai dando uma olhadinha, nós temos vários estudos, né? E nós temos esse estudo do Apocalipse, nós vamos fazendo estudos separados, então nós já falamos sobre quem é o anticristo, sobre quem é o Messias, e falamos o que é que o judeu espera, o que é que não espera. Nós falamos sobre as igrejas, né? Quais são as semelhanças das igrejas para os nossos dias de hoje, quais são as igrejas, as características. E aí, o último estudo, nós falamos sobre o Jesus revelado no Apocalipse, que é o Cordeiro Leão, né? Que ele se entregou como cordeiro, mas hoje ele está como leão. João viu ele em pé. Então ele tá. Ai, eu me empolgo, me empolgo. Tudo bem que é no estudo anterior, mas me empolgo disso. Então, o Cordeiro está de pé e hoje ele é o rei, como o leão, que ele reina, ele é majestoso, ele tem o domínio sobre tudo. Então, é muito legal, é muito edificante você ver o estudo sobre o leão cordeiro, que é Jesus no Apocalipse. Você vai amar esse estudo. Então, se inscreve no canal e dá uma olhadinha, pode comentar, pode compartilhar, e acho que vai ser assim uma grande bênção na nossa vida toda. Então, é o seguinte, no estudo do Apocalipse não é para você ficar com medo, é para você entender as coisas, fazer, nossa, que legal. Então, nós estamos no time que está vencendo. Acho que essa é a ideia de estudar, ok? E lá, João, né? João viu o trono de Deus. E muito legal, porque quando João viu o trono de Deus, você vai procurar na Bíblia, nós temos 4 profetas que falam sobre o trono de Deus. Então, eu achei, gente, eu achei um cara aqui nos Estados Unidos, mas ele tem tradução, e ele foi pegando o texto, ele só fala o texto, ele vai pegando o texto, ele fez uma imagem gráfica, tipo uma animação gráfica do que seria, e eu vou passar para vocês, porque é muito legal a visão de Ezequiel. Ele fez dos 4, eu não sei se eu vou conseguir passar o vídeo dos 4, porque eu ainda não lido muito bem com esse negócio aqui, mas eu vou tentar. Mas o primeiro eu sei que nós vamos colocar. Então, são 4 homens diferentes, em culturas diferentes, com experiências diferentes e que viram coisas que deles nunca tinham visto. Então, cada um traduz de uma forma. O grande barato do profeta é que é o seguinte: ele vê a situação, mas ele não sabe o que é. Um exemplo disso que nós vemos que o profeta fala, numa visão lá, ele fala que ele viu rinocerontes com os pés de aço que rodavam e soltava fogo pelo chifre do meio. Gente, ele estava vendo um canhão, só que ele nunca tinha visto um canhão, ele não sabia o que era um canhão. Então, ele viu aquilo, ele tentou traduzir. Nós vemos o outro profeta que fala que uma grande águia de aço ia levar o povo judeu de novo para Jerusalém. Ele estava vendo um avião, só que ele nunca tinha visto um avião, mas ele viu, então ele tentou explicar da forma dele. Então, muitas vezes as profecias a gente fica meio confuso, porque o cara, ele falou isso, ele falou o que ele viu, ele tentou descrever com a realidade dele. E o que nós vemos aqui no trono de Deus é o seguinte: se você vê o que os 4 falaram, na verdade, os 4 viram a mesma coisa, só que cada um teve uma leitura diferente. Então, é legal a gente entender isso, e eu quero começar. Primeiro, eu quero já começar com Ezequiel, que é quem sintetizou, colocou de uma forma melhor, tá? Ele conseguiu explicar melhor, com mais detalhes, e esse cara fez esse videozinho explicando que é muito 10. Então, vamos lá tentar colocar, eu vou tentar colocar para a gente ver, vamos acompanhando, ver o que é que Ezequiel fala do trono de Deus. Você pode ver que tem o texto, está em inglês, mas tem a tradução em português, tá? Muito interessante ver. In the 5th day of the month, which was the 5th year of King Jehoiachin's captivity, the word of the Lord came expressly unto Ezekiel the priest, the son of A Buzi, legenda está em in the português, land of tá? the Chaldeans by the river Chebar. And the hand of the Lord was there upon him.
Now it came to pass in the 30th year, in the 4th month, in the 5th day of the month, as I was among the captives by the river of Chebar, that the heavens were opened, and I saw visions of God. And I looked, and behold, a whirlwind came out of the north, a great cloud, and a fire enfolding itself, and a brightness was about it, and out of the midst thereof as the color of amber, out of the midst of the fire. Also out of the midst thereof came the likeness of 4 living creatures, and this was their appearance. They had the likeness of a man, and every one had 4 faces, and every one had 4 wings. And they had the hands of a man under their wings on their 4 sides. As for the likeness of their faces, they 4 had the face of a man, and the face of a lion on the right side, and they 4 had the face of an ox on the left side. They 4 also had the face of an eagle. Thus were their faces. And their wings were stretched upward. 2 wings of every one were joined one to another, and 2 covered their bodies. And their feet were straight feet, and the sole of their feet was like the sole of a calf's foot, and they sparkled like the color of burnished brass. And their whole body, and their backs, and their hands, and their wings were full of eyes round about. As for the likeness of the living creatures, their appearance was like burning coals of fire, like the appearance of torches. And the living creatures ran and returned, as the appearance of a flash of lightning. When they stood, they let down their wings. And when they went, I heard the noise of their wings, like the noise of great waters, as the voice of the Almighty, a tumultuous noise as the noise of a host. This is the living creature that I saw under the God of Israel by the river of Chebar, and I knew that they were the cherubims. And I looked, and behold, 4 wheels beside the cherubim, 1 wheel beside one cherub, and another wheel beside another cherub. And the appearance of the wheels was as the look of a chrysolite stone. And they 4 had one likeness, and their appearance and their work was as it were a wheel in the middle of a wheel. As for their rims, they were high and dreadful, and they 4 had their rims full of eyes round about. When the living creatures went, the wheels went beside them, and when the living creatures were lifted up from the earth, the wheels were lifted up. Wherever the Spirit was to go, they went. There was the Spirit to go, and the wheels were lifted up beside them, for the spirit of the living creature was in the wheels. When they went in their 4 directions. They didn't turn as they went, but to the place where the head looked, they followed it. And I heard the noise of the wings of the living creatures as they touched one another, and the noise of the wheels beside them, even the noise of a great rushing. As for the wheels, they were called in my hearing the whirling wheels.
In among the wheels between the cherubim were burning coals of fire. The fire went up and down among the living creatures, and the fire was bright, and out of the fire went forth lightning. Over the head of the living creature there was the likeness of an expanse, like the awesome crystal to look on, stretched forth over their heads above. Above the expanse that was over their heads was the likeness of a throne, as the appearance of a sapphire stone. And on the likeness of the throne was a likeness as the appearance of a man on it above. I saw as it were glowing metal, as the appearance of fire within it round about, from the appearance of his loins and upward. And from the appearance of his loins and downward, I saw as it were the appearance of fire, and there was brightness round about him. As the appearance of the bow that is in the cloud in the day of rain, so was the appearance of the brightness around. This was the appearance of the likeness of the glory of the Lord. When I saw it, I fell on my face, and I heard a voice of one that spoke. Que legal, que legal. Essa é a imagem que nós vemos do trono de Deus, né? Do céu, do trono de Deus, na visão de Ezequiel, tá? Então, você pode conferir os textos, você vai ver que é tudo super interessante e que você vai ver que tem uma comparação muito legal com os outros. Então, nós vemos aqui que essa foi a visão de Ezequiel, e eu vou tentar colocar aqui os outros vídeos, tá? Que, de repente, até 2 deles foram feitos pelo mesmo cara, mas é que vai falar. Então, o Ezequiel que ele viu mais perfeito. Então, são os 4 seres viventes, cada um vai falar que se eles eram anjos, se eles não eram, com o rosto de animais, cada um tinha, esse rosto de animais tinha, é legal esse gráfico que mostra as 4 faces, então é o rosto de homem, de leão, de boi e de água, e ele descreve minuciosamente, diz que no corpo era flamejante como uma tocha que tinha olhos, né? E nós vemos que os movimentos dele eram como raios de trovão. E que mais? E havia um mar de cristal, que nós vamos ver que fala até João fala do mar de cristal, e que é como seria uma bandeja, um teto, uma prateleira, e que lá está o trono acima desse mar de cristal, que seria a prateleira, que dá para você ver bem no desenho. Tem um trono, e eu descobri que o trono é azul, porque é de safira, e lá tem Deus sentado, a aparência como de um homem, mas ele não especifica, porque é como aparência de fogo. E Ezequiel fala que havia um arco semelhante ao que passa em dias de chuva. E depois, João vai falar que era um arco-íris, tá? Então, eu vou tentar colocar aqui a imagem e vamos tentar ver se eu consigo achar direito. Só um minutinho. É complicado descobrir aqui como é que mexe. Não é aqui. Ai, gente, eu não vou conseguir. Não vou conseguir. Ah, vou. Então, agora nós temos vamos ver a visão de Isaías, tá? De Isaías, o que é que ele vê? A visão de Isaías, deixa eu subir aqui um pouquinho. Eu tenho que me adaptar com isso aqui ainda. Isaías vê, então você vê que ele fala: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no seu alto e sublime trono, e ele começa a descrever a visão
que ele viu. Então, ele viu que os serafins, ele viu os anjos, ele viu os adoradores, né? Os anciãos. É muito legal isso aí. Eu não vou conseguir colocar aqui. Ah, tá, aqui. Vamos lá ver. Consegui subir. A visão de Isaías. In the year that King Uzziah died, I saw the Lord sitting on a throne, high and lifted up, and his train filled the temple. Above him stood the seraphim. Each one had 6 wings. With 2 he covered his face, with 2 he covered his feet, with 2 he flew. One called to another and said, Holy, 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 holy is Yahweh of armies. The whole earth is full of his glory. The foundations of the threshold shook at the voice of him who called, and the house was filled with smoke. Then I said, Woe is me, for I am undone, because I am a man of unclean lips, and I dwell among a people of unclean lips. For my eyes have seen the King, Yahweh of armies. Then one of the seraphim flew to me, having a live coal in his hand, which he had taken with the tongs from off the altar. He touched my mouth with it and said, Behold, this has touched your lips, and your iniquity is taken away, and your sin forgiven. I heard the Lord's voice saying, Whom shall I send, and who will go for us? Then I said, Here I am, send me. Aí vem a pergunta. Se Jesus fala, Deus chega e fala assim, o próprio Deus e fala, a quem enviarei? E você pega e fala, envia-me a mim? Né? Será que você está pronto para ser enviado? Olha, que legal, que legal. Então, você pode ver que é a mesma visão que Isaías teve de Ezequiel, tá? Então, é a visão do trono. Na verdade, Ezequiel é mais complexo, por isso que eu coloquei a imagem primeiro. Mas Isaías, ele faz, vamos dizer que é um resumo, mas as coisas que ele viram é a mesma coisa, o trono e os seres viventes, né? E aqui agora eu vou achar a mais legal que eu acho, que é a de Daniel, que ele fala que viu o ancião de dias. O ancião de dias é o próprio Deus. Então, vamos lá ver como que é o ancião de dias. Cadê? Share screen. Eu ainda vou ficar boa nisso aí, vocês vão ver. Mas vai dar para ver. Vamos lá. O ancião de dias. In the first year of Belshazzar, king of Babylon, Daniel had a dream,
and visions of his head on his bed. Then he wrote the dream and told the sum of the matters. I saw until thrones were placed, and one who was ancient of days sat. His clothing was white as snow, and the hair of his head like pure wool. His throne was fiery flames, and its wheels burning fire. A fiery stream issued and came out from before him. Thousands of thousands ministered to him, and 10,000 times 10,000 stood before him. The judgment was set, and the books were opened. Viu? O que eu acho interessante dessa visão que Daniel teve de Deus é que é comparar essa história das rodas. Na primeira de Ezequiel eu não entendi direito qual que era o lugar das rodas, mas aqui fala bem que as rodas é o que sustentam o trono, aquelas rodas que andam para qualquer lugar, que elas se movimentam, que elas têm olhos, é o que sustenta o trono. Então achei muito legal essa visão, essa é a visão de Daniel, e se você quiser conferir na sua Bíblia lá, você vai ver que está lá. E agora, a final, que é do Apocalipse, a visão de João, que você vai ver o que é que João viu exatamente. Gente, eu encontrei um filminho disso aqui também, depois nós vamos comentar, porque é muito legal. Eu acho assim, vai dizer que é curiosidade, cultura inútil? Eu não acho que é cultura inútil você descobrir o que Deus tem preparado para nós, né? Nós temos curiosidade para saber o que Deus está nos aguardando, o que está nos aguardando lá. Então, vamos ver agora a visão de João, também é curtinha. Vamos lá. Companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo. Estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas que estão na Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Virei-me para ver quem falava comigo. Virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos, como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. E os seus pés, semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha. E a sua voz, como a voz de muitas águas.
E ele tinha na sua destra 7 estrelas. E da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios. E o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, e o vivente. Fui morto, mas eis, aqui estou eu, vivo por séculos dos séculos. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que te mostrarei e as envia às igrejas. Sobe cá. Mostrar-te-ei as coisas que devem ser feitas depois destas. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Esse, vocês vão me dizer, mas esse deveria estar lá no vídeo de Jesus, né? Mas eu achei que tinha que colocar aqui, porque eu achei que foi muito legal. Então, agora voltando ao nosso texto, o que acontece? O que é de tão maravilhoso nisso? Que se Deus deu uma visão para 4 homens diferentes, em épocas diferentes, que eles viram teoricamente a mesma coisa, então isso quer dizer que é verdade. Então, Isaías fala que eles eram parecidos com querubins, Ezequiel já fala que era parecido com serafins, e João, ele vai falar que ele viu uma porta, né? Ele viu uma porta. Dessa porta, ele viu 8 coisas. Aí ele viu Cristo glorificado. Depois ele viu o mar de vidro e o arco-íris. Isso está tudo lá no Apocalipse. Você vai ler, está tudo escritinho lá. E ele viu o mar de vidro, que é o que separa, né, o trono de Deus das almas. Aí depois ele viu o arco-íris, que quer dizer que na visão de Isaías, de Ezequiel, que fala que é o pacto de Deus com o homem depois da chuva. Nós sabemos que é o arco-íris, que é pacto. Depois ele vê os 24 anciãos, que os 24 anciãos estão sentados ao trono de Deus, e teoricamente há controvérsias. Dizem, cada um elocubra sobre o que é, né? Dizem que são 12 apóstolos e um representante de cada tribo, porque 12 é o número de Deus das coisas. Então, são as 12 tribos de Israel e são os 24 anciãos. Depois, ele vê os 4 seres viventes. Os seres viventes são os mesmos que tem todos lá, com 6 asas, com 2 voam, 2 tampam os pés. Então, aqueles que têm a cabeça, uma face de cada um, o corpo cheio de olhos, esses são os 4 seres viventes. Depois, nós vamos ver os 7 espíritos de Deus. João fala que ele viu 7 espíritos, e lá em Isaías 11, versículo 7, está dizendo da relação de quais são, que é espírito de sabedoria, porque o Espírito de Deus é um só, é o Espírito Santo. Isso é uma analogia sobre as modalidades, né, sobre as facetas a função, o papel dos 7 espíritos. Depois eles vêm os querubins, que é descrito por Ezequiel, e aí você vai ver que ele tem as cabeças, as faces. Então, o boi representa a força, a águia representa a rapidez, o homem representa a inteligência e o leão representa a majestade. Então, isso foi o que João viu. E depois, o que ele viu? Adoração incessante. Em todo o texto que você vai olhar, ele comenta, ele fala que ele viu e os seres cantavam e o mundo cantava e todos adoravam. E as músicas são maravilhosas, porque tu és digno, né, de receber todo o louvor e a honra, e por tudo criaste. Isso aí, santo, santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Nós temos nas nossas igrejas muitas músicas baseadas nesse texto. Eu acho que é para a gente ir aprendendo, para cantar lá na glória, né? E aí ele vê
o trono saía relâmpagos, e ele vai descrevendo, tá tudo no capítulo 4, né? E ele tá vendo aí, depois ele vê o livro selado, e aí entra o cordeiro, e aí ele começa a ver o cordeiro de pé. Nós já falamos isso no vídeo sobre o Jesus no Apocalipse. Então fala sobre o cordeiro que está imolado com as roupas brancas salpicadas de sangue, mas ele está de pé, e ele é o único digno de abrir o livro. E a hora que ele abre o livro é que começam a acontecer as coisas. Então, eu quero dizer para vocês, continue ligado, continue assistindo os nossos vídeos, e aí agora no próximo, o que nós vamos começar a falar sobre a abertura dos selos, o que quer dizer cada selo, depois tem as trombetas, então nós vamos ver os cavalos, nós vamos ver, estudando tudo isso gradativamente, mas a mensagem tem que ser essa: tudo está nas mãos dele. É ele que é digno de abrir o livro, é ele que vai abrir os selos, é ele que vai decretar as coisas. Então, pense bem: se você está no time dele, você não precisa ter medo, porque é ele que vai resolver a situação. Mas um Deus que se entregou por nós, porque Jesus é Deus, ele se entregou por nós e morreu por nós, e ele tem o controle do mundo, das coisas, da natureza, ele tem o controle de tudo nas mãos, e ele se entregou por nós, ele vai nos proteger também. Então, essa é a visão do trono de Deus. 4 homens diferentes viram o trono de Deus, e creio que nós vamos ver. Eu espero você lá, e se a gente não se encontrar aqui, a gente vai se encontrar lá, e vamos junto participar desse coro, esse coro que fica adorando. Fala que os anciãos entregam as coroas aos pés de Jesus e começa a adorar. Olha que coisa maravilhosa vai ser isso, e nós vamos estar lá para ver, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva, se você ainda não se inscreveu, se inscreva, veja os outros vídeos e vai esperando os outros. Eu nem sei quantos vão ser, mas esse já é o 9º, tá? E aí agora nós vamos ter o arrebatamento, já está no canal do arrebatamento, e aí nós vamos começar sobre os selos, tá bom? Um beijo grande, a paz do Senhor esteja acalmando o seu coração e nos motivando para chegar na boda do Cordeiro, onde todos nós vamos ver o Senhor Jesus face a face. Amém.